Oi, gente, a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast, nosso bate-papo. E dessa vez um episódio mais do que especial, por conta que a gente está comemorando os 10 anos da escola. E nada melhor do que comemorar os 10 anos com uma ex-aluna, que ela é assalariada, e que ela vai compartilhar um pouco da experiência dela com a gente. E com vocês, a gente trouxe aqui hoje a Gessivânia. Bom, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para elas. E vamos lá. Posso começar? Pode. Para começar, conta um pouco sobre você, quem é você, de onde você vem e o que você faz hoje. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gessivânia, sou ex-aluna, inclusive, aqui da Newton Franco. Sou daqui mesmo de Campos Belos, mas atualmente eu moro em Fortaleza e eu estou cursando letras, português e inglês na UFC. E também trabalho em duas escolas como professora de inglês. Tá. Como foi que você chegou nessa profissão? Foi uma escolha ou aconteceu meio por acaso? Foi uma escolha, eu costumo brincar que não foi eu que escolhi a minha profissão, foi a minha profissão que me escolheu, porque eu sempre tinha algo dentro de mim que dizia que eu ia ser da educação. Eu só demorei para aceitar isso. Mas tiveram muitas pessoas, inclusive muitos professores, que tiveram um dedinho nisso também, que me incentivaram, que me mostraram que era possível. E cá estou eu como professora. Gessivânia, e agora vamos falar um pouco sobre a sua época como aluna na Escola José Newton Salvino Franco. Tem alguma lembrança marcante ou história que ficou na memória desse ano escolar? Numerar uma lembrança é muito difícil, porque, como eu falei, voltar aqui, inclusive, é um misto de emoções, é a sensação de nostalgia, é a sensação de saudade, mas ao mesmo tempo muita gratidão, porque foram muitos momentos mesmo, né? Numerar um é muito difícil. Eu participei do Grêmio, fui monitora educativa, participei de brasileiro estudantil, participei de feira científica, projetos, dança. A Newton Franco, ela é cultura, ela é conhecimento, ela é tudo isso. Então eu pude ver tudo isso muito intensamente. Mas eu acho que algo que me marcou foram as viagens. Tinha a viagem do Grêmio Estudantil, que a gente foi pra Fortaleza e tudo. E lá eu conheci pessoas que eu tenho contato até hoje. Inclusive, uma dessas pessoas tá no mesmo curso que eu e é assim, uma fortaleza pra mim. Então eu acho que é isso, muita gratidão. A gente aqui costuma dizer que, tipo assim, a Gessivânia, ela marcou a NF, ela viveu a NF. Porque, gente, quando ela estava aqui na escola, a gente ainda não era daqui. Então, a gente só via as coisas que o pessoal postava. A gente dizia assim, gente, quando eu chegar na NF, eu quero viver o que ela tá vivendo. E os professores também, né, que elogiam muito. Sim, até hoje os professores elogiam. Diz que ela é inspiração como aluna e como pessoa também, porque a mulher incrível que ela se tornou hoje é Gratidão. Mas isso só foi possível por conta desses profissionais, desses professores. Eu até sempre digo que eu quero ser 1% do que os meus professores foram para mim. A minha família é a minha rede de apoio, óbvio, mas eu tive muitos professores sempre nos bastidores. Por exemplo, eu tive um poema publicado e a Ângela puxava muito na minha orelha por causa desse poema. Ela dizia, tu já fez, tu enviou, deixa eu ver, me manda. Assim como o Jefferson nas apresentações artísticas, assim como a tia Fabiana, que era minha PDT, sempre tinha, eu tenho até medo de citar em especial ele, porque todos eles me marcaram muito, todos sabem o carinho imenso que eu tenho por eles. Então, algum professor ou disciplina ou projeto da escola teve influência no seu jeito de pensar ou na sua escolha com relação à área que você atua hoje? Assim, eu sabia que eu ia para educação, mas qual área eu não sabia, porque eu amava matemática, eu voltar de prova, eu amava história também, odiava... Pode cortar essa parte. Eu não me dava muito bem com química e física. Tudo bem, acontece. Pode cortar, por favor, me dou meu perdão. Mas
Aí, quando saiu minha nota no Enem, que foi o primeiro Enem, eu só fiz o Enem na minha vida. Mas eu vou fazer outros, tá? Vou fazer outros, porque eu vou ser professora de redação, eu preciso estar por dentro. E aí, quando saiu minha nota, foi assim, uau, caramba, essa parte eu não sabia que eu gostava tanto. E aí, muitos professores chegaram, Jessy, vai pra área de humanas, tua cara é humanas. Aí eu, tá, mas e aí, o quê? Aí, letras. Aí foi quando uma professora, a tia minha, chegou e disse assim, Jessy, vai no inglês, que é oportunidade pro mercado de trabalho, tá em expansão e tudo mais, não vai faltar emprego. E eu, tia Ninha, mas eu não sei inglês. Aí ela, criatura, mas tu aprende. Aí, e hoje eu trabalho, e eu até brinquei, eu disse, olha, se eu não me identificar, eu vou ocupar vocês. E hoje em dia, eu acho que eu me envolvo muito mais com o inglês do que com a outra parte da minha graduação, que é o português. Mas eu gosto também do português, da literatura, eu me envolvo muito, mas assim, o inglês virou uma paixão, um hobby. Tá. Se você pudesse dar um conselho pra Jessivânia daquela época da escola, qual seria? Não tenha medo, continue, que Deus vai abrir as portas na tua vida no momento certo. Como é a sua rotina atualmente? Dá uma visão geral para quem está ouvindo. A rotina é uma coisa Puxada, muito importante, porque eu trabalho em 2 escolas e eu tenho 9 turmas, que vão do infantil 3 até o 2º ano do fundamental 1. É muita criança, é muita prova para corrigir, é muita atividade para trabalhar, eu leciono inglês. Então, lecionar inglês para criança tem que ter coisa lúdica, então eu sempre estou cortando papel e brincando com tinta guache. Então, ter uma rotina é muito importante, porque o meu trabalho não pode afetar a minha formação, porque sem formação eu não consigo trabalhar, e sem trabalhar eu não consigo dar continuidade à minha formação. Então, eu nem posso abrir mão de uma coisa e nem de outra, eu tenho que equilibrar as duas, então eu tenho rotina, eu tenho horário para dormir, tem final de semana que eu acabo não saindo, ficando dentro do quarto. Às vezes eu venho pra cá, pro meu interior, minha cidade, e eu nem saio. Aí as pessoas falam, Jéssica, tu nem te vi, tu veio, eu nem te vi. Mas é porque são responsabilidades, né? E aí a rotina, ter um horário pra se alimentar também é muito importante. Ter um horário pra estudar também é muito importante. E é isso. Como é conciliar, trabalhar e estudar no dia a dia? É difícil, você precisa ter muita fé, muito foco, muita persistência, porque acordar todos os dias cedo e dormir muito tarde, né? Porque além da minha graduação e do meu trabalho, eu tenho a Casa de Cultura, que é um projeto de extensão, que é da UFC também, que você também faz uma seleção, que é onde eu aprendo inglês. Na graduação eu aprendo a lecionar inglês e na Casa de Cultura eu aprendo o inglês em si. E eu nem posso, como eu falei, não posso abrir mão de uma coisa nem de outra, então... Acaba com uma coisa conciliar a outra, uma né? coisa vai complementando a outra, às vezes eu pego algo que eu aprendi na Casa de Cultura e acabo levando para minhas aulas, e às vezes eu levo uma experiência do trabalho para um trabalho na faculdade, e assim vai fluindo, sabe? Vai fluindo. O que costuma pensar mais? O cansaço físico ou mental? Ou a falta de tempo? Os dois meio que se ligam, porque o cansaço mental, ele acaba, sabe, trazendo o cansaço físico, e aí às vezes a falta de tempo para descansar mistura e vira um caos. Então é muito importante você também tirar um tempo para respirar, reiniciar, errar também faz parte, não dar conta de tudo também é uma realidade, então aceitar isso às vezes é muito difícil. Eu sou uma pessoa Pra quem tem aquele costume de tipo assim, eu tenho que ter tudo sob meu controle, é complicado. Sim, então eu tive que apanhar muito, chorar muito pra entender que não, eu não dou conta de tudo e tudo bem eu errar, tudo bem eu não conseguir fazer isso, tudo bem eu não conseguir ajudar essa pessoa, tudo bem eu só descansar, entendeu? Porque, assim, quando o cansaço físico, o cansaço mental se junta, assim, pode ser algo muito perigoso pra você, entendeu? Pra você, te afetar muito mais do que afetar outras pessoas. Sim.
Já pensou em desistir de um dos dois? O que te faz continuar? Sim, eu já pensei. De um dos dois, no caso do trabalho, porque da minha graduação, assim, tem também que eu sei assim, será que eu tô no canto certo? Será que isso realmente é pra mim? Será que... Mas eu acho que em qualquer escolha que você fizer, sempre vai ter esse será, essa dúvida, essa angústia, né? Esse medo. E às vezes eu penso, será que realmente meu trabalho, eu preciso estar trabalhando agora? Eu estou trabalhando, vai fazer 2 anos, né? Mas aí quando eu chego, eu vejo os sonhos das minhas crianças, que eu vejo eles falando assim, hello, aí quando eu vejo aquele abraço gostoso, me dá motivação para voltar no outro dia. E aí também, às vezes, eu entendo que aquilo é um espaço onde eu estou crescendo. É importante eu ter a teoria, sim, é importante eu ter aquele conhecimento, sim, mas a prática É muito gratificante. é o que faz eu me apaixonar mais pelo meu curso. Então eu estou estudando e eu vou exercer isso, é tão bonito, é tão lindo ver assim, a inocência, a gratidão das crianças e você poder agregar na vida de alguém, gente, isso não tem preço. Então aí às vezes eu não quero trabalhar, gente, eu tenho o meu guarda-roupa, ele é cheio de cartinhas dos meus alunos. Aí quando eu me levanto de manhã 5h40, assim, não quero trabalhar hoje. Aí eu levanto, aí eu olho assim a porta do meu guarda-roupa, aí eu, tá bom, vocês me convenceram. Que tipo de trabalho você faz? Que tipo de trabalho você faz hoje e como você conseguiu essa vaga? Eu atualmente, como eu falei, sou professora de inglês. E eu comecei como substituta. Eu estava com 1 ano de curso, 1 ano sendo universitária ainda, eu estava descobrindo aquele mundo novo, aquela experiência nova. Eu estava morando em um lugar longe da minha família, então eu tinha que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu estava aqui de férias, tinha chegado fazia 2 dias no interior, e eu recebi uma ligação que eu tinha de um coordenador, que eu tinha sido indicada para uma vaga de inglês, que era como professora substituta, era 4 meses. E aí no telefonema, o coordenador me perguntou assim, então, Jessi, você tem experiência? Você já trabalhou com crianças lecionando inglês? Nunca tinha trabalhado com inglês na minha vida. Não, mas eu aprendo. Se você me der a oportunidade, eu vou ensinar my to be, as colors, tudo pra eles. Aí ele pegou e disse assim, pronto, pois você vem amanhã e você prepara uma aula, que amanhã você vai dar essa aula pra gente, se os outros coordenadores gostarem de você, a vaga é sua. Eu nunca tinha preparado uma aula na minha vida. Então lá foi eu, atrás de ajuda, atrás de amigas que trabalhavam, nervosa. Meu pai me levou, fiz a entrevista, a coordenadora geral ficou encantada. E aí eu comecei a trabalhar como substituta. E aí, gente, quando você tiver uma oportunidade, mesmo que seja um estágio, é uma dica que eu dou, mesmo que seja um estágio, que seja uma bolsa, que seja um projeto, você sempre vai estar sendo observado. Então, seja qualquer coisa que você estiver fazendo, faça com êxito, faça com dedicação, porque os frutos vêm depois. E eu não sabia que eu estava sendo observada, e as minhas aulas estavam sendo todas observadas. O diretor ficava assistindo as aulas lá de fora. Quando acabou meu contrato como substituta, ele chegou e eu já triste, porque eu já estava pegada às crianças, já estava com aquela rotina, encantada. Aí eu também preocupada financeiro, eu vou parar de receber meu salário. E aí a minha coordenadora me chamou para conversar, e eu fiquei com certo receio, será que eu fiz alguma coisa errada? E aí quando ela chegou, ela disse, Jessi, a gente tem uma vaga para você vai fazer a entrevista amanhã. Cheguei, fiz a entrevista, mais uma vez a diretora ficou encantada, aí ela olhou para mim e disse assim, não, você vai fazer a entrevista agora com a outra diretora. Aí, quando eu fiz a entrevista com a diretora, eu fiquei meio assim, porque ela foi bem imparcial, não sabia se eu tinha conseguido nenhuma vaga nem a outra. E isso passou 1 mês. Quando deu 1 mês, elas me ligaram dizendo que eu tinha conseguido a vaga nas 2 escolas. Porque é uma rede de escolas, né? É uma empresa grande, e essa empresa grande são 7 escolas. E eu trabalho em 2, e as 2 são próximas da minha casa, então assim, foi um presente de Deus. Sim. Deus acabou combinou Uma bem coisa... certinho, porque ainda bem que é perto de casa, mas não fosse longe. Tem que sair de uma escola, ir pra casa e ir pra outra escola. Sim, é uma questão do risco também, né? Sempre é bom pensar por esse lado também. Seu trabalho tem alguma relação com o que você estuda? Sim. Porque a minha graduação, eu posso lecionar tanto inglês, português
e literatura. O que eu sou mais chegada é literatura, principalmente a brasileira, que eu sou apaixonada, e inglês, que é o que eu estou estudando bastante, que é o que eu trabalho, né, atualmente. Português gramático, não é assim, mas eu gosto também, viu, Ângela? Seus colegas ou chefes respeitam sua rotina de estudo? Sim, elas são muito humanas. São muito humanas. É uma escola, é uma rede de escola privada, né? Escolas particulares, mas elas sempre respeitam. Muitas vezes eu precisei faltar para participar de algum projeto, ou então elas me deram um dia de folga, de banco de horas, para eu poder estudar para uma prova, ou um tempo livre, uma aula livre. Elas são muito humanas nesse quesito. Deixa eu ver aqui. Você estuda de manhã, à noite, no intervalo do trabalho? Como organiza isso tudo? Manhã eu trabalho até umas 11h30. Chego, almoço e aí à tarde já inicia a faculdade. Então, na minha grade curricular da faculdade, eu procuro deixar pelo menos uma aula ou duas livres, que é umas 2-4 horas por dia. E aí, nessas 2-4 horas por dia, eu uso um dia para planejamento do meu trabalho e o outro dia para estudar para a graduação, né? Porque sempre tem trabalho, tem artigo para escrever, resumo para fazer e à noite a casa de cultura. E quando eu não tenho casa de cultura, eu uso para estudar também. Já teve que faltar aula por causa do trabalho ou ao contrário? Muitas vezes. Muitas vezes. O ambiente de estudo te acolhe ou é difícil para quem trabalha? É difícil trabalhar, estudar, porque às vezes seu cérebro não consegue focar em uma única coisa. Mas é só ter paciência, como eu falei, se não tá conseguindo naquele momento, para, respira, começa de novo, não deu certo, tudo bem. Só de eu estar ali já é uma conquista, já é uma vitória e faz parte, né? Os erros fazem parte, falhar é humano e vai dar tudo certo. Esse pensamento positivo Sempre. nem sempre funciona, viu? Você trabalha por necessidade financeira ou também por experiência? Primeiramente, eu comecei com necessidade financeira, né? Inclusive, não comecei a trabalhar logo como carteira assinada, CLT. Comecei como... fiz diárias como promotora de vendas, eu entregava panfleto. Depois eu fui trabalhar em loja, vendendo biquíni. E aí, quando surgiu a oportunidade, foi que eu fui realmente atuar na minha área. E no começo foi porque eu precisava me manter, porque o custo de vida na Fortaleza é caro, gente. É muito diferente da minha realidade quando eu morava aqui, entende? Então, é para me manter, despesas básicas, para investir no meu estudo também, para comprar um computador bom, para comprar um tablet, para comprar um material, um livro. Porque lá, quem arca com esses tipos de materiais é a gente, tá? Vão se preparando. Ai, meu Deus. Tem isso. E eu gosto de comprar livros, gosto de investir no meu trabalho também. Atualmente eu falo que eu brinco que eu tô montando meu enxoval de professor. Eu já tenho um projetor, já tenho caixas de som, tenho uma coleção de caixas. Preparado. Eu tenho assim uma JBL. Então eu gosto de investir nos meus estudos e no meu trabalho. Isso custa muito. Então no começo foi isso. Mas depois eu entendi que eu estava ganhando também muita experiência no meu trabalho. Sim. Eu dizer que eu sou professora desde meus 18 anos e como CLT tem um peso muito grande no mercado de trabalho, entende? Porque eu comecei muito jovem na minha área, atuando na minha área, e é uma escola de referência, é uma escola conhecida. E isso vai agregar muito quando futuramente, né? Eu me formar, eu vou ter uns 3-4 anos de experiência. O salário que você recebe dá conta do que precisa, inclusive da faculdade ou curso? Sim, porque eu ganho por hora aula, apesar de ser de CLT, tenho todos os meus direitos. E aí eu também moro numa residência universitária, que é custeada pelo governo, não tenho despesas com energia, a gente tem muitas políticas públicas para acolher a gente, sabe? Os estudantes, que é o RU, por exemplo, o restaurante universitário, onde a gente consegue ter acesso a 3 refeições
sem pagar, ou se pagar uma taxa de 1,10, sabe? Tudo isso, eu já não tenho gasto com isso. E como eu falei, eu gosto de investir, eu gosto de É uma ter uma preocupação a economia. menos, É, né? uma preocupação. Essas redes públicas é uma preocupação a menos, porque você não precisa, ai meu Deus, o que é que eu vou comprar de mistura pra essa semana? É bem complicado. E até por conta do tempo, gente. Pra mim, o RU é uma salvação. Eu amo as tias da RU, assim como eu amava as tias aqui da cantina. Eu amo elas, conheço todas. De todo dia eu chego lá batendo ponto 6h10 da manhã pra merendar. E tudo isso faz uma diferença enorme. Então, e é bom você também ter um planejamento financeiro. Porque essa moradia que eu tenho é até eu me formar. Então, quando eu me formar, para me manter, eu vou precisar de uma moradia. Então, esse é o momento de eu fazer uma economia para quando eu sair, eu tenho dinheiro para pagar um aluguel, para alugar uma casa, ou se Deus abençoar, para comprar, porque, né, ele que sabe de tudo. Jesse, tipo assim, ó, você saiu daqui muito nova, né? Foi o quê? Com 17, 18? Eu saí com 17. 17, né? Como é, tipo assim, na tua cabeça, meu Deus, eu vou sair de onde eu moro, de onde eu cresci, vou pra uma cidade totalmente desconhecida, sozinha. Como é, assim, A sensação? Sim. Gente, o medo, ele vai tentar te impedir de viver teu sonho sempre. Mas aí você tem que ser maior do que esse medo e enfrentar. Porque a gente, infelizmente, a gente tem muito aquilo que, isso não é pra gente, tá longe demais, é difícil demais. Não é, vai, arrisca. Eu arrisquei, eu me perdi, eu sofri muito. Eu tive pessoas que me acolheram, que eu sou muito grata a essas pessoas que me acolheram na casa delas, que é possível. Isso só foi possível graças a essas pessoas. Mas vai e tenta, que nem eu falei. Pra gente, tem políticas públicas, tem as residências universitárias, tem o auxílio moradia. Pra quem vai pra área da educação agora, tem o auxílio, né? O auxílio para professor. Os auxílios para os professores. Tem muita coisa, você precisa estar lá. Pra você ter acesso a essas coisas, você precisa estar lá. Então vai, arrisca, porque Deus, se você tem fé, Ele não vai te desamparar. Por mais difícil, vai ter dias de choro, sim. Vai ter dias que você vai achar que não vai dar certo? Também. Mas no fim dá tudo certo e no fim tudo vale a pena. Bom, e agora falando um pouco sobre a nossa saúde mental, porque pra nós é uma coisa muito importante, que concilia uma coisa, se você não tá bem mentalmente, você não tá bem fisicamente, você não tá bem financeiramente, você não fica bem. Isso é verdade. Como você cuida da saúde mental nesse ritmo? Bom, atualmente eu faço um acompanhamento, porque é muito necessário. Principalmente quando você tem que conciliar tantas coisas. E como eu falei, eu moro longe da minha família, então eu, de certa forma, eu estou longe da minha rede de apoio. Mas a UFC também, ela tem os profissionais. Então hoje eu sou acompanhada pelo psicólogo, e a gente também tem os psiquiatras, a gente tem dentista, a gente tem clínico geral, a gente tem todos os tipos de especialistas médicos, lá tem. Então você procurar uma terapia, se você puder, se você tiver acesso, é importante você ter com quem conversar. É importante, sabe? Você tem que ter essa cabeça, essa mentalidade que você não dá conta de tudo sozinho, sabe? Sempre ter alguém pra você. Ai, calma, tô precisando conversar. Mas É conversar. só um abraço, vamos dar uma volta no mar, vamos num parque, vamos tomar um sorvete. Você se desconectar um pouco do eu responsável também, para o eu humano, é muito necessário. Você tem rede de apoio, família, amigos, professores ou colegas? Sim. Sou muito grata porque eu tenho todas as redes de apoio possíveis, né? Eu tenho minha família, que é a minha base de tudo. Eu tenho uma fé muito grande também, né? E tenho uma amiga que mora comigo, inclusive na residência, que a gente é unicarne mesmo, que ela é uma parceirona, assim, nessa caminhada, né? Tenho ex-professores que até hoje fazem parte da minha vida, eu tenho um carinho enorme. E sempre que eu posso, eu busco me conectar com amigos de escola, amigos de infância, pessoas que cresceram comigo, para me lembrar de pessoas que me ajudaram a estar ali e pessoas que estão comigo todo esse processo. É muito importante. Sonho e futuro. Como você imagina seu futuro profissional depois de se formar? Eu quero continuar atuando
na minha profissão, na minha formação, quem sabe me especializar, um mestrado, um doutorado. Eu sonho com um intercâmbio e eu vou buscar esse intercâmbio, tá gravado, hein? Eu vou buscar, não é o momento ainda, porque eu ainda não me sinto segura para isso. E também eu quero primeiro me formar. E é isso, eu acho que a especialização, meu maior sonho é a especialização. Quem sabe retornar aqui como professora, concursada. E é isso, a gente sempre tem que sonhar alto, mas ter consciência de que isso vai ter um preço, né? Com certeza. Você está batalhando agora para quando for no futuro você ter um futuro mais leve, mais de boa, né? Qual foi o momento mais difícil dessa jornada até agora? Foi ter que sair da casa dos meus pais e agora é comigo, eu tenho que correr atrás. E aí foi muito difícil, assim. Eu tava num ambiente novo, tava num lugar onde eu não conhecia ninguém. E aí, como eu falei, eu tive que lidar com muitas coisas. No trabalho, né, no começo foi um pouco difícil, porque você acaba pegando uma responsabilidade muito grande, sabe? Você que tá à frente daquilo, o que acontecer a partir daquele momento é responsabilidade sua, não tem mais homem pra resolver. Quando eu fui ao hospital a primeira vez sozinha, meu Deus, cara, minha mãe. Aí minha mãe vai pegar a ficha pra mim. E agora eu tenho que levantar, e quando eu tirei o meu primeiro documento sozinha, a minha mãe não tem que assinar. Então tudo isso, me desconectar da minha família e viver longe deles, para poder oferecer o melhor para eles, é a parte mais difícil, eu acho. Que conselho você daria para quem também está tentando estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Sonhe alto, fortaleça a sua fé e fortaleça a sua rede de apoio. Tudo é possível, mas é um processo. Não leve o seu tempo. Não tenha pressa, não vá pelo que os outros dizem, vá pelo que sua cabeça e seu coração busca, né? E eu acho que é isso, não tenha medo do processo, porque o que te aguarda é muito mais bonito, muito mais... vai valer a pena, isso eu garanto, vai valer a pena. Acaba que muitos jovens não sabem como conciliar o estudo e o trabalho, muitos jovens têm medo quando terminam o ensino médio. Tá aí, o que é que eu vou fazer agora? O meu conselho é, se for necessário mesmo de urgência trabalhar, tudo bem. Agora você vai ter que ter uma inteligência emocional muito forte. Agora, o que eu acho interessante é que fazer como eu fiz. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 1 ano de faculdade. E mesmo que eu não tivesse totalmente segura, eu já tinha experiência, eu já sabia como era que funcionava ali naquele ambiente, já sabia como ir fazer uma matrícula, como pegar um ônibus. Primeiro se estabelecer no seu curso, se firmar, ter a certeza de que é aquilo ali que tu vai seguir e depois procurar trabalho, porque aí tudo vai se tornar mais fácil. Agora, iniciar em dois universos muito difíceis, porque trabalhar já é difícil, estudar já é difícil, os dois juntos é loucura. É loucura. It's crazy, é loucura. E aí, fazer os dois ao mesmo tempo é loucura. Então, iniciar os dois também ao mesmo tempo não é interessante. Mas, se for sua única opção, não desista. Vá lá e busque os dois, que tu consegue. Isso aí. Se você pudesse resumir sua trajetória em uma palavra ou frase, qual seria? Difícil, mas superação. Eu acho que superação. Minha vida sempre foi uma superação. Uma superação do que eu mais me imaginava para mim, uma superação do que as outras pessoas imaginavam para o meu futuro. E todo dia para mim é uma superação, porque todo dia eu tenho um obstáculo, todo dia eu tenho, sabe? Mas todo dia eu lembro que eu tenho um objetivo. E todo dia eu lembro que tem pessoas na torcida por mim, que é a minha família, e é tipo por eles, por mim e por eles. Então, eu acho que a superação, eu acho que é uma palavra que me define bem. Quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo e se identifica com a sua história? O que eu poderia dizer? Eu escolhi a educação.
dedicação. É isso que eu espero dos meus alunos. Eu quero poder chegar numa sala de aula, olhar para os meus alunos e dizer para eles assim: eu já fui como vocês, eu já tive medo como vocês, eu já tive vontade de chorar assim como vocês. Eu também achei que não era para mim, mas busque, não tenha medo, vai em frente. O mundo lá fora é grandão, você só tem uma chance, entendeu? Não, você não é só, você só tem uma chance. Você tem a chance. Ou tu arrisca, ou tu vai morrer na dúvida. E é muito ruim ter a dúvida. Eu odeio quando eu não faço uma coisa, aí depois eu fico, e se eu tivesse feito? Acho que é por isso que eu vivi tanto a MF, sabe? Eu vivi muito a Newton Franco, eu vivia tudo. Era da dança, eu escrever texto científico, era escrever poema de cima de salto, porque eu nunca me permiti e se eu tivesse feito? Eu sempre fui, eu vou lá e vou fazer. Se der errado, deu, mas se der certo, melhor ainda. Entende? Tentem e vocês conseguem. Busquem a vida que vocês sonham. Não deixa só na utopia, não deixa só na imaginação. Tenta ir lá e busca na prática, pô. E Silvânia, como é voltar hoje aqui, depois de tantos anos, como ex-aluna e agora também um exemplo de superação e conquista? É uma gratidão imensa. Eu sinto muita falta, tanto que eu me demorei muito pra me desconectar da escola, viu? Eu vim aqui de vez em quando eu saí, eu chorei horrores no meu último dia de aula, porque aqui me marcou muito, aqui foi onde as primeiras portas se abriram pra mim, sabe? Foi aqui. Eu sou muito grata aos professores, eu sou muito grata à tia Luciene, que é a antiga diretora. Eu sou muito grata a todos, as tias da merenda, os tios da limpeza, toda essa galera que tem esse trabalho aqui pra abrir portas, e aí a escolha só depende de você, né? Porque eles se esforçam, a gente vê. Se você sair, você vai ver um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, um cara Nunca assinando tô parado. Ninguém nunca tá parado aqui, é muita gente trabalhando ao mesmo tempo para que o seu sonho seja possível. Então, eu acho que a palavra que define a gratidão e saudade também, muita saudade. Bom, o que a escola Newton Franco representa na sua vida? É uma porta que nunca se fechou. Oportunidade. Foi esperança, foi aqui que muitas pessoas alimentaram meu sonho. Quando eu mesma duvidava, sempre tinha alguém pra dizer: Jess, vai dar certo, Jess, tô orgulhoso de ti, entende? E hoje em dia eu vejo a minha irmã tendo essas portas, essas pessoas pra motivar, sabe? Então, eu amo a NF, sou suspeita. Gente, ela é suspeita, porque ela é praticamente mascote da NF. É mascote. Porque foi o fruto da NF que saiu, assim, que a gente vê aqui hoje em dia. É inspiração para todos nós. O que mensagem você deixaria para os alunos que estão estudando hoje e que também sonham em viver a vida que você vive? Sonhem alto, não tenham medo de arriscar. Busquem o que é de vocês, sabe? O mundo tá lá cheio de oportunidades, não tem só coisa ruim lá fora, tem muita coisa boa também, sabe? Te aguardando, vão buscar, é de vocês. E para fechar, uma palavra-chave curta, como você definiria a escola na sua história? Uma palavra, eu acho que sonho. Sonho, porque um sonho que tornou-se realidade. Eu já realizei muita coisa que eu sonhei aqui dentro. E a MF, ela é isso, né? Ela semeia sonhos, eu acho que ele tá até no construir sonhos, tá na loja da escola. Isso é muito real. Isso é muito real, porque É uma prova viva. Só prova viva que realmente a MF constrói, não só constrói, mas ela te ajuda a realizar teus sonhos. É uma música que te dá força, uma frase que te inspira, um hábito ou uma dica de equilíbrio. Essas são algumas dicas que você vai dar para o pessoal que está nos assistindo, que quer ser como você, que se inspira como você. Dicas? Vamos lá. Primeiro de tudo é ter um objetivo em mente. Depois de tudo Nossa, a gente tem um livro que eu gostaria de indicar, que é Os Sete Hábitos para Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, que é inclusive um livro que a gente utiliza no meu trabalho, que a escola tem os 7 hábitos, que é seja proativo, comece com objetivo em mente, pense ganha-ganha,
E eu acabo tendo tanto contato com esses hábitos no meu trabalho que eu acabei trazendo pra minha vida. E são realmente hábitos que, te fazem refletir, te fazem ter uma vida saudável. Então é isso, sonhar, não aceitar que te digam o que você vai ser, defina você mesmo o que você vai ser, o que você quer ser e coloque isso em prática, sabe? Isso é importante. Então, como eu falei, não deixa na utopia, vai e coloca na prática também. E tem a sua rede de apoio, que é a Cris Sinergia. E eu acho que é isso. Pensa ganha-ganha. Pensa ganha-ganha é tipo assim, você ajuda a pessoa e a pessoa te ajuda. É uma troca, sabe? Não é que você vai fazer algo com interesse, mas é você pensar tudo como uma troca. Você faz por um dia e aquele dia Um a dia pessoa pode vai fazer por você. Isso. Então é isso, Gessilane. Obrigada pela Obrigada. participação. Você, querendo ou não, vai ser um ponto muito importante do nosso projeto. Como a gente diz, ela vai brilhar, porque onde ela chega, gente, essa menina brilha, ela é luz. Então é isso, galera. Se encerra por aqui mais um episódio. Obrigada a você, nosso ouvinte, nosso assistente, por estar aqui com nós.